Então vamos lá, hoje a gente vai iniciar essa segunda aula, tá? Na verdade, da parte do conteúdo, né, eu dividi aí como se fosse a aula 3, né, que a primeira seria a apresentação da disciplina, né, que eu já coloquei, eu vou mandar depois o arquivo, né, basicamente foi o que a gente comentou ontem, né, falar só, eu comentei lá um pouco do conteúdo, né, do que a gente vai abordar na disciplina, tá? Então hoje a gente vai falar sobre as normas técnicas aplicadas às estruturas de concreto armado, tá? A gente vai ver aí a importância dessas normas, vai falar bastante da norma principal, né, que é conhecida aí como a norma mãe das estruturas de concreto armado, né, que é a 6118, tá? Vamos falar um pouquinho aí da importância, né? Querendo ou não, quando a gente fala de norma, a gente vai observar que é uma forma aí de padronizar, né? Padronizar tudo aquilo que faz referência a projeto, né? Faz referência à execução, né? De serviços de engenharia como um todo, né? No caso aqui especial, obras feitas de concreto, né? No caso aí concreto armado, tá? Então vou avançar aqui. A gente vai falar aí, dividir aí em generalidades, normas aplicáveis ao concreto armado, a norma brasileira para as estruturas de concreto armado e protendido, né, que é a 6118, que é a antiga NB1, era chamada NB1, tá? Então, devido a essa massificação, né, e o constante aumento do emprego do concreto estrutural, resulta na necessidade de se estabelecer padrões de procedimento, dando origem às normas e aos regulamentos técnicos, né? As primeiras normas e instruções técnicas foram elaboradas na Alemanha, como está colocado aí, França e Suíça, né? Ontem, naquele histórico, né, que eu passei rapidamente, né, sobre questão de a própria evolução, né, dos elementos de concreto armado, né, os diferentes elementos que ao longo dos anos, né, foram sendo desenvolvidos e patenteados, né, como lajes, né, as estruturas pré-fabricadas. Deu para observar, né, naquele rápido histórico lá que eu coloquei na apresentação, né, que a gente tem muita influência aí né, da Europa, né, França, especialmente França e Alemanha, né, essa parte teórica, né, esse desenvolvimento de cálculos, de metodologia de cálculo, as normas, essas normas desses países aí, elas influenciaram muito, né, a questão do desenvolvimento também no Brasil, né? E especialmente também a norma de concreto armado, né, que a gente tem hoje, tá? A versão que está vigente, ela tem grande influência aí desses códigos, vamos dizer, das normas técnicas, né, instruções ou códigos de obra, né, códigos técnicos que, na verdade, o objetivo de todos eles é justamente a questão de padronização, né? À medida que um determinado assunto, né, ele vai evoluindo e a gente precisa padronizar, né, criar procedimentos, seja procedimento de cálculo ou procedimento de execução de um serviço, né? Então, o objetivo principal das normas, um dos objetivos principais é justamente padronizar, né? Como a gente vai observar mais na frente, né? Então, o objetivo das normas é uniformizar em uma determinada região ou país os procedimentos para projeto, controle dos materiais e execução, no sentido de estabelecer padrões aceitáveis de segurança, funcionalidade e durabilidade para as edificações, né? Que foi um termo que a gente falou um pouco ontem, né? A gente abordou aí a questão da durabilidade, tá? As normas também buscam fornecer métodos de cálculo que tornem mais simples o trabalho dos profissionais, definindo os limites de sua aplicação, né? Então aqui a gente já observa aí a importância, né, que a norma tem no dia a dia de quem trabalha com projeto, né? De quem trabalha na construção civil, especialmente focado na questão da construção, né, das estruturas de concreto, né? Então, a gente já observa aí que é um documento que ele, com certeza, tem que fazer parte do dia a dia de qualquer profissional que atua na construção civil, né? Porque ele já dá ali, vamos dizer, um pontapé inicial, né,
e fundamental para que tudo que a gente faz na engenharia, seja projeto, seja execução, seja controle, né, para que a gente já faça da maneira correta, né? A gente vai observar aí que as normas, elas, vamos dizer, elas não são manuais, mas elas já têm recomendações, né, que ao longo dos anos essas recomendações vêm evoluindo, né? Vamos dizer, são recomendações baseadas aí na experiência, né, de muitos profissionais, baseado em pesquisa científica, né? E cada vez mais a norma ela tem também, né, esse objetivo de evoluir junto com a engenharia, tá? Então, com certeza, para qualquer profissional, né, é importante a gente ter o conhecimento das normas. Não que nós temos a obrigação, vamos dizer, de memorizar, até porque a 6118, por exemplo, tem mais de 200 páginas, então não tem como, não é só se o profissional se dedicar, né, muito, ficar lendo, mas não é o papel também, né, nós como engenheiros tentar memorizar norma nenhuma, né, mas a gente tem que ter conhecimento, tem que conhecer os principais pontos da norma, né, aqueles pontos que tem muito a ver com o nosso dia a dia de atuação, né, porque com certeza ele faz muita diferença a gente ter esse conhecimento, né. Aqui eu tenho uma versão da 6118, para visualizar mais ou menos, ó. Basicamente aqui é o mesmo número de páginas de um livro, né? Então, e claro, tem a versão dela eletrônica, né? As normas, algumas são vendidas, né? As principais normas com certeza são vendidas na versão original, tá? Então vamos avançar aqui. Então no Brasil existem dois organismos responsáveis pela normalização. Um deles é a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, entidade privada, que é o órgão nacional de normalização, e o Instituto Brasileiro